Olá de novo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eletroquímica, então, ainda falando sobre as pilhas, tá? Nós vimos então como é o funcionamento de uma pilha, e aí aqui nessa aula nós vamos ver como calcular, como obter o potencial de uma pilha e também saber se uma reação de oxirredução é espontânea ou não, olhando os potenciais de redução dos elementos, tá? Bom, se eu ligo um voltímetro, né? Vocês conhecem já o equipamento lá da física. Então, se eu ligo um voltímetro numa pilha, eu vou ter ali o potencial daquela pilha, né? Quantos volts, né? Se eu coloco em volt, né? Quantos volts aquela pilha ali está gerando. Só que o voltímetro, ele mede a diferença de potencial. Ele não consegue medir diretamente o potencial. Se eu separo os eletrodos, eu não consigo medir diretamente o potencial no caso da pilha de Daniel, né? Do zinco e do cobre, né? A gente mede a diferença de potencial entre eles, tá? E aí, então, a gente utiliza um padrão, né? Normalmente as medidas têm padrões, né? Então, quando eu falo, eu tenho pressão de 5 atm e tal, aí eu tô comparando com o quê? Nível do mar. O nível do mar a gente fala que é o nosso 0 atm, né? Então, é a nossa referência. Então, as medidas normalmente têm uma referência. Não podia ser diferente aqui, tá? Nós temos um eletrodo padrão, que é a nossa referência, que tem um potencial igual a 0. E esse eletrodo padrão é o eletrodo de hidrogênio, que é esse eletrodo que está mostrado aqui, gente. Ó. Ele é formado por um fio de platina, que é inerte, não vai reagir. Uma plaquinha de platina, né? Também não reage. Tem esse tubinho aqui, e aqui se injeta gás hidrogênio nessa pressão, 100 kPa e 25 graus Celsius, tá? Injeta gás hidrogênio nesse tubinho aqui. E aí, aqui nós temos uma solução ácida, uma solução que tem H+, tá? Um ácido dissolvido ali na concentração 1 mol por litro. A concentração de H+ é 1 mol por litro. E aí, gente, podem acontecer ali reações de oxidação ou reações de redução do hidrogênio. E aí a gente vê essa formação de bolinhas ali do gás, e aí essas bolinhas de gás elas vão sendo absorvidas pela platina. É para isso que tem a platina, tá? Ela puxa essas bolinhas de gás ali para a superfície dela para permitir que ela entre em contato ali com a solução, tá? E aí podem acontecer essas duas reações aqui. Se o hidrogênio funcionar como ânodo, lembra aqui? Se ele é ânodo, ele está sofrendo oxidação. É essa reação que vai acontecer aqui, tá vendo? O hidrogênio liberando elétrons, formando H+. Agora, se ele atuar como cátodo, ou seja, se ele sofrer redução, essa vai ser a reação inversa, né? O H+ pegando os elétrons, formando H2. Se ele vai atuar como ânodo ou como cátodo, depende de com quem ele está ligado, né? Para saber se ele vai reduzir ou se ele vai oxidar, depende do outro eletrodo, tudo bem? Mas esse é o nosso eletrodo padrão. E aí, nas condições padrão, 25 graus Celsius, que são aquelas ali, ele tem potencial igual a 0, ok? O ΔE, que é a diferença de potencial ali, aqui essa bolinha representa que está nas condições padrão, né? É dado por essa equação. É o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do anodo. Assim a gente calcula o potencial da pilha. Então, como é que é feita essa medida aqui? Eu sempre vou, para saber o potencial de vários elementos, isso foi feito tomando como referência o eletrodo de hidrogênio, que tem potencial igual a 0. Então, observem o seguinte, montei uma pilha aqui, com esse eletrodo padrão de hidrogênio, nessas condições padrão, e o eletrodo de prata. Assim eu vou saber qual que é o potencial da prata, tá? O potencial de redução da prata. A gente vai, monta essa pilha, liga o voltímetro. Eu sei lá pelo voltímetro que deu 0,80 volts. E aí, nesse caso aqui, o eletrodo de hidrogênio ele funcionou como anodo, ele está sofrendo
oxidação, tá? Então, olha só, esse voltímetro aqui eu sei que mede a diferença de potencial. Sei que o do hidrogênio é 0, então eu consigo saber qual que é o potencial da prata, tá? E aí a gente vai usar esses valores para tabelar. Vamos ver como que isso é feito então. Mostrei no slide anterior que o delta E, a letra é horrível, né, gente? Ainda mais de longe assim. A diferença de potencial vai ser o potencial do cátodo menos o potencial nas condições padrão do anodo. Aqui também condições padrão, né? Olhei lá no voltímetro que a diferença de potencial deu 0,80, certo? Volts. O cátodo é quem está sofrendo redução, ou seja, é a prata. Então, é o que eu quero saber. Vou botar aqui o potencial da prata, tá? O anodo é o hidrogênio. Eu sei que o potencial desse eletrodo, por convenção, é 0, certo? O que dá isso aqui, gente? Que o potencial da prata é igual a mais 0,80 volts, concordam? Então, assim, partindo, tomando como referência o eletrodo de hidrogênio, eu consigo tabelar os valores de potencial de vários elementos, tá? Da prata, então, eu sei que é 0,80 volts. Vamos ver para esse caso aqui do zinco, ó. Montei essa pilha do zinco com o meu eletrodo padrão, que é o hidrogênio. Nesse caso aqui, quando o hidrogênio está com zinco, agora o hidrogênio ele funciona como cátodo, ele reduz, tá? Enquanto o zinco oxida. Isso é fácil perceber, a gente vai ver a plaquinha de zinco sofrendo oxidação, sofrendo corrosão, tá, gente? E aí, então, a gente vai ter o seguinte cálculo aqui, vou fazer a mesma continha que eu fiz anteriormente, ó. Sei que delta E é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do anodo. O delta E eu sei lá pelo voltímetro, deu 0,76 volts. O cátodo é quem reduz, né? Quem está reduzindo é o hidrogênio, então aqui é 0. E o anodo é o que eu quero saber, nesse caso, que é o eletrodo, o potencial do zinco, é o que eu quero saber. Então, se eu inverto isso aqui, gente, ó, passo esse para cá, o eletrodo para cá e o 0,76 para lá. Então, o potencial do zinco vai ser menos 0,76 volts, tá? Esse valor aqui eu posso tabelar e aí eu posso fazer o cálculo para qualquer pilha que envolva o zinco que eu posso usar esse valor aqui. Eu vou saber uma diferença de potencial. Nós vamos aplicar isso aqui. Tudo bem? Então, partindo de experimentos desses com o eletrodo de hidrogênio, a gente chega numa tabela assim, tá? A tabela é bem extensa, eu tenho os potenciais para vários elementos. Aqui eu só separei um pedacinho da tabela para a gente visualizar. Então, normalmente, gente, essas tabelas elas apresentam os potenciais de redução, tá? Pode apresentar também de oxidação, mas normalmente são os potenciais de redução. Tá vendo aqui que tá todo mundo recebendo elétrons? E aí, olhando esses potenciais aqui, nós vamos saber de fato quem oxida e quem reduz, tá? Já vou mostrar como, mas aí aqui eu tenho os potenciais que foram obtidos por aqueles experimentos com eletrodos de hidrogênio que eu mostrei anteriormente. Ficou claro, gente? Qual que é a importância disso? Só de olhar essa tabela aqui, eu consigo saber quem vai oxidar e quem vai reduzir espontaneamente, né? Consigo saber, sem precisar medir experimentalmente, qual que vai ser o potencial de uma pilha, por exemplo. Então aqui, vou dar um exemplo aqui. Quero comparar, montar uma pilha do ferro 3+, com o cobre 2+. Só olhando esses potenciais aqui, a gente consegue saber quem oxida e quem reduz. Por quê? Quem tem o maior potencial de redução, reduz, tá? O nome já diz, é o potencial que ele tem para sofrer redução. Então, quanto maior for esse potencial, melhor ele vai reduzir, né? Então, se eu estou comparando aqui o ferro com o cobre, ó, menos 0,04 com mais 0,34. Mais 0,34 é maior, não é? Certo? Então, lembrem que esse é um número positivo e esse é um número negativo. Então, se eu monto uma pilha, ou se eu faço uma reação de cobre 2 com ferro 3,
O cobre, ele tende a reduzir, porque ele tem um potencial maior, e o ferro tende a oxidar. Tudo bem? Aqui não tem o potencial do zinco, mas nós vamos chegar lá já para a gente comparar, tá? E aí, se eu monto uma pilha também, a gente consegue saber o potencial por esses valores tabelados aqui. Vamos exemplificar. Então, ó, na pilha de Daniel, que essa pilha montada aqui na prática, tá? Até agora eu só mostrei a animação, mas a gente pode montar ela assim. Tá vendo aqui que dá no voltímetro 1,10 volts, mas eu conseguia saber isso sem precisar fazer o experimento, ó. Pelas tabelas, igual eu mostrei anteriormente, a gente tem que o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts e o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Analisando isso, a gente consegue saber primeiro que, como o cobre tem um potencial maior, ele vai reduzir e o zinco vai oxidar. Lembram que na aula passada eu falei que por enquanto era para vocês acreditarem no experimento? Mas olhando esses potenciais aqui a gente consegue saber. Como o cobre tem um potencial maior, ele reduz, ele é o cátodo, e o zinco tem um potencial menor, então ele oxida, ele é o anodo. Ó, então esse aqui reduz, né? Vou escrever aqui, ó, reduz com a letra feia. Então ele é o meu cátodo. Esse aqui oxida, porque ele tem o menor potencial, então ele é o meu anodo. Então vamos fazer a continha que está ali em cima só para demonstrar, tá? O ΔE então vai ser o do cátodo, que é mais 0,34, menos o potencial do anodo, que é menos 0,76. Então isso aqui vai dar 0,34 menos com menos mais 0,76, que dá exatamente o que o voltímetro está medindo lá, 1,10 volts. Ok? Então nem precisava fazer o experimento para saber o potencial dessa pilha. Tudo bem? A gente pode saber se uma reação é espontânea ou não também olhando esses potenciais, tá, gente? Para a reação ser espontânea, ou seja, para as pilhas, sempre esse ΔE tem que ser maior do que zero, sempre vai ser positivo. E se a reação não é espontânea, como a gente vai ter lá na eletrólise, o ΔE é menor que zero. Então, se vocês têm uma pilha, vocês vão calcular o ΔE, deu negativo, vocês estão fazendo errado. Se eu já sei que a pilha funciona espontaneamente, né? Tá errado. Uma pilha, o ΔE sempre vai ser positivo. Vou mostrar aqui por quê, ó. Prestem atenção. Sabemos que ΔE, vou repetir o que a gente já tá falando, é o cátodo menos o anodo. Pensem comigo, gente. O cátodo não é quem tem o maior potencial, então esse lado sempre vai ser maior do que esse. O lado positivo sempre é maior do que o lado negativo, tá? Então, sempre o ΔE para reações espontâneas é positivo. Coloquei aqui alguns exemplos, ó. É a mesma reação, mas eu coloquei ela em um sentido aqui, nesse aqui. O ferro está oxidando, ele está aumentando o NOx, e o cobre está reduzindo. Aqui eu coloquei o contrário. O cobre oxidando e o ferro reduzindo. Desse jeito que está aqui, concordam que o ferro oxidando aqui, o ferro está atuando como anodo e o cobre está atuando como cátodo. Então, se eu faço aquela diferença lá, cátodo menos anodo, vai dar um valor mais 0,78, ok? Se eu faço a reação contrária, nessa reação aqui, cobre está oxidando, então é meu anodo. Ferro está reduzindo, é o meu cátodo. Então, cátodo menos anodo vai ficar menos 0,44 menos mais 0,34, que vai dar menos 0,78, deu um valor negativo. Então, a reação espontânea é a de cima. O ferro tende a oxidar e o cobre tende a reduzir. Exatamente como eu mostrei na tabela anterior para vocês. Lembra que eu falei disso? Tá? Então, se vocês quiserem saber, ou calcula o ΔE, se der positivo é espontânea, se der negativo não é espontânea. Ou olha a tendência da tabela, como eu mostrei para vocês. Se a reação, se eu quero saber, por exemplo, se a reação do estanho com cobre aqui vai ser
espontânea ou não. Vou escrever essa reação aqui. Estanho e cobre. Escrevendo a reação do estanho, reduzindo, e o cobre oxidando. Cobre 1+, tá? Oxidando a cobre 1+. Vamos analisar. Eu quero saber se essa reação ela é espontânea ou não. Posso calcular o ΔE do jeito que está mostrado aqui, ou tem um jeito mais rápido, olha só. Pela tabela, eu sei que o potencial do estanho é mais 0,15 e o potencial do cobre 1+, mais 0,52. Ou seja, o que deve acontecer pela tabela? Pela tabela, o cobre ele deve reduzir, concordam? O cobre reduz e o estanho deve oxidar. Esse é o natural, esse é o espontâneo. A gente vê se na reação está acontecendo isso aqui. Nessa reação está acontecendo o contrário. Observem que o estanho está reduzindo e o cobre está oxidando. O cobre está aumentando o NOx e o estanho está diminuindo o NOx. Está ao contrário do que deveria ser pela tabela. Isso significa que essa reação não é espontânea. Se a gente calcular o ΔE dela, vai dar um ΔE negativo. Ok? Ficou claro? Depois a gente vai resolver o exercício disso, vai ficar mais claro ainda. Tudo bem? Gente, então eu falei para vocês que quem sofre oxidação está sofrendo uma corrosão, né? Aquele eletrodo que sofre oxidação, ele sempre está sofrendo corrosão. Então a oxidação ela é indesejada para um metal, né? Porque ele diminui a vida útil de produtos de aço, por exemplo, que forma pontes, automóveis. E aí, às vezes, substituir tudo isso, imagina, refazer uma ponte, substituir o casco do navio todo, né? Porque ele tende a oxidar. Então, isso custa caro. Então, essa oxidação ela acontece pela mistura da água e do oxigênio que funciona como agente oxidante, tá? Essa reação aqui é o que vai acontecendo, ó. A gente tem a reação da água, né? Umidade do ar com o oxigênio sofrendo redução, formando OH, e o ferro, o material que está sofrendo oxidação ali, né? Ele vai oxidando, vai formando hidróxidos de ferro ali, ok? E aí a gente tem alternativas para minimizar essa oxidação, que é utilizar metais de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? É algum metal que eu vou colocar ali junto do que eu quero proteger, que vai se sacrificar por quem eu quero proteger. Então, se eu quero proteger uma estrutura de ferro, o que eu posso fazer? Eu posso colocar ali uma placa de zinco. Por quê? O potencial do zinco, o potencial de redução do zinco, ele é menor do que o do ferro, ou seja, ele tende a oxidar mais do que o ferro. Então, ele vai oxidar no lugar do ferro, por isso que ele é chamado de metal de sacrifício. Entendido? Então, sempre que a gente fala de metal de sacrifício, sempre que eu quero proteger alguma espécie, eu vou escolher alguém que tem um potencial menor do que quem eu quero proteger. Por quê? Dessa maneira, ele vai oxidar no lugar de quem eu quero proteger. Aqui eu tenho uma ponte que está bem enferrujada, né? O que eu poderia fazer? Colocar um metal de sacrifício para amenizar essa formação desse ferrugem. Ok? Bom, na próxima aula nós vamos fazer exemplos para ficar mais claro para vocês, resolver alguns exercícios e aí depois vocês vão treinar também, ok? Até lá, tchau, tchau!